Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos continuar aqui com os estudos referentes ao aborto. Esse material que eu separei para vocês é um material em que eu coloquei perguntas e respostas referente ao tema. Antes de dar início à apresentação aqui para vocês, o importante num atendimento onde a paciente procura, né, você procura o atendimento, principalmente em casos de abuso sexual, a tua função é assistencial, é dar assistência a essa paciente, não somente clínica, mas também uma assistência no sentido de prestar a informação ao paciente. Por que que eu digo isso? Porque às vezes na unidade em que você está atendendo, não necessariamente ela comporta que os trâmites legais do aborto possam ser feitos naquele local. Por exemplo, uma UPA, uma unidade de urgência e emergência, não vai ser o lugar adequado, né, para dar o prosseguimento. Mas a partir do momento que a mulher procura o atendimento, é necessário que você dê o direcionamento. Se esse abuso aconteceu recente, exige as medidas, né, profiláticas que precisam ser realizadas, as possibilidades dessa mulher que, por mais que legalmente ela tenha direito a realizar o aborto, mas existem as alternativas, né? Como a possibilidade de encaminhar a criança para adoção. Outra coisa que também é bem importante é quando for dado o devido encaminhamento, é que esse encaminhamento ele seja dado para o lugar correto. Não adianta você encaminhar esse profissional, ou esse paciente, por um local que não vai realizar o aborto. Porque por mais que o aborto ele seja permitido ali até a 22ª semana, algumas mulheres encontram muitas dificuldades para realizar, mesmo a legislação prevendo. Por quê? Nesse primeiro atendimento, o profissional faz o encaminhamento para um lugar onde não é possível dar continuidade, não é explicado as possibilidades, né, como expliquei, da adoção, e é, não é feito todas as medidas. Essa mulher, ela não tem direcionamento para onde ir. Mais para frente, eu vou colocar o local onde vocês podem consultar quais são as unidades de referência aonde é possível realizar o aborto. E vamos começar aqui com a apresentação. Deixa eu colocar aqui do ladinho, vamos lá. Dúvidas sobre o aborto. Esse material que eu coloquei foram dúvidas de clientes, foram dúvidas que eu tive na sala de aula, e aí eu fiz um compilado aqui, eu espero que possa auxiliá-los. Vamos lá. A falta de notificação no caso de aborto resultante de violência sexual constitui infração à legislação? Bom, a portaria 2561 de setembro de 2020 diz, no artigo 7º, o médico e os demais profissionais de saúde ou responsáveis pelo estabelecimento de saúde que acolherem a paciente dos casos em que houver indícios ou confirmação do crime de estupro deverão observar as seguintes medidas: comunicar o fato à autoridade responsável. Antes da edição dessa portaria 2561 de 2020, em agosto foi emitida uma portaria. Nessa portaria de agosto consta que o profissional ele deve informar a autoridade policial em até 24 horas. E aí, pela sempre a celeuma, né, pela quebra do sigilo, o fato da mulher não procurar atendimento porque ela estaria sendo exposta, aí foi revista a portaria que foi publicada em agosto e foi editada essa de setembro.
E aí não tem mais o prazo de 24 horas, mas fala que sim, que há necessidade de comunicar o fato à autoridade policial responsável. Quando se diz comunicar, essa comunicação é comunicar que houve um atendimento, que, né, existe indícios, né, que ocorreu essa violência. A função do profissional é fazer essa comunicação. A função desse profissional não é remeter o prontuário de atendimento, é simplesmente informar, né? E uma coisa que a gente precisa deixar claro, que está relacionado à mulher também, os casos de violência doméstica, né, no caso que há indícios fortes em que a mulher sofreu violência dentro do seu lar, não necessariamente do marido ou de alguém, de algum parente, é necessário sim fazer essa comunicação. Essa comunicação referente à violência contra a mulher, essa sim precisa ser realizada em até 24 horas. A função do médico é informar, a função do médico não é omitir opinião ou muito menos remeter esse prontuário. Deixa eu colocar aqui do ladinho. A previsão de sanção ética para os casos de omissão de notificação comunicação, tanto a ausência de notificação compulsória quanto a ausência de comunicação às autoridades competentes, nos casos previstos em lei, poderá implicar em violação aos seguintes dispositivos do Código de Ética Médica. O artigo 21, que diz: deixar de colaborar com as autoridades sanitárias ou a legislação pertinente. E o artigo 20, usar de profissão para corromper costumes, cometer ou favorecer crime. Eu vou abrir um link aqui referente a essa notificação e essa comunicação, também relacionada a doenças em que há necessidade do profissional notificar, a exemplo da AIDS, da dengue, da malária. Recentemente, eu peguei um caso aqui em Joinville, aonde o profissional ele não notificou um caso de malária. E aí esse profissional ele está sofrendo um processo no CRM local aqui. Não só por isso, mas por outras condutas referentes a esse atendimento. Como a malária e a dengue, elas possuem sintomas parecidos, o CRM considerou que essa falta de notificação fez com que não se desse o devido andamento a essa paciente. Essa paciente foi atendida numa unidade de pronto atendimento e depois essa paciente ela foi transferida e teve complicações. Resumo dos fatos, o profissional está enfrentando esse processo perante ao CRM. Um dos motivos é a infração desse artigo aqui, ó, deixar de colaborar com as autoridades sanitárias ou a legislação pertinente. O que dispõe o Código de Ética Médica sobre o abortamento? No capítulo 3, referente à responsabilidade profissional, ele diz que é vedado ao médico, no artigo 15, descumprir legislação específica nos casos de transplante de órgãos ou de tecidos, esterilização, fecundação artificial, abortamento. Ou seja, há necessidade, sim, de fazer a devida notificação, que também pode ser considerado infração a esse artigo aqui. É necessário também notificar a autoridade policial nos casos envolvendo gestantes com deficiência? Bom, na lei 13.146, de 6 de julho de 2015, considera-se pessoa com deficiência, a deficiência é considerada tanto de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. E há necessidade, sim, de notificação. O artigo 26 dessa lei, ele diz: os casos de suspeita ou de confirmação de violência
praticada contra a pessoa com deficiência serão objetos de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados. E aí precisa notificar a autoridade policial, ao Ministério Público, além dos conselhos dos direitos da pessoa com deficiência. Esses conselhos de direitos da pessoa com deficiência não são todos os estados que possuem, mas a notificação que precisa ser feita é à autoridade policial e ao Ministério Público, tá? Quando a gente fala nessa notificação, não necessariamente o médico que fez o atendimento é que vai precisar fazer essa notificação. Às vezes, isso é concentrado no profissional que gerencia a unidade, né, como diretor técnico e diretor clínico, ou seja, logo após todos os atendimentos daquele dia, no outro dia é feita as devidas notificações. Não é necessário o profissional que faz o atendimento notificar, mas é necessário que essa notificação ocorra. Embora essa lei que eu mencionei, da pessoa com deficiência, ela usa o termo de uma forma errada, né? Ela usa o termo notificação, quando na verdade se trata de comunicação. Por quê? Enquanto a notificação se restringe ao processo de informar, no caso, a vigilância em saúde do município, a comunicação é uma denúncia em si, diz respeito ao ato de informar o caso aos órgãos de direito de proteção para a tomada de medidas protetivas, como é o caso do Conselho Tutelar, autoridade policial e ao Ministério Público. É necessário também notificar o Conselho Tutelar ou Vara da Infância nos casos envolvendo gestantes, crianças ou adolescentes? Bom, vamos por partes aqui. Se você atendeu o adolescente, esse adolescente, ele está acompanhado do pai, está acompanhado da mãe, essa adolescente, ela concorda com a realização do aborto, não necessariamente precisa haver essa notificação, tá? Ela pode ser feita, mas ela não é obrigatória. Quando ela vai ser obrigatória? Ela vai ser obrigatória quando o profissional, ele verificar que essa criança, ela sofreu um abuso, que esse abuso pode ser de um familiar, que algo que está sendo relatado ali não foi devidamente, ficou alguma coisa para esclarecer. Nesse sentido, ele é obrigado a relatar. A notificação deve ser realizada, a comunicação ao Conselho Tutelar ou à Vara da Infância e da Juventude, nos casos envolvendo crianças e adolescentes. O ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 13, ele determina, olha, os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescentes serão obrigatórios comunicar ao Conselho Tutelar da respectiva localidade. Por que comunicar o Conselho Tutelar? Porque o Conselho Tutelar vai remeter isso à Vara da Infância. E aí, conforme está escrito aqui, como eu expliquei ali no começo, não vai ser todo o atendimento que você vai ter que notificar. Você só vai notificar na hora que você vê que tem uma suspeita, né, de abuso no seio familiar, ou que você está vendo que os pais estão omitindo alguma informação ali, que precisa ser levada em consideração, e as autoridades competentes, no caso, farão os devidos andamentos necessários para o caso, né? Além da sanção penal, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê sanção administrativa também para os casos de ausência da comunicação ao Conselho Tutelar ou à Vara da Infância e da Juventude. O artigo 245 do ECA, ele deixa bem claro, deixar o médico de comunicar à autoridade competente nos casos que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança ou adolescente, desculpe. A pena é multa de 3 a 20 salários de referência,
aplicando-se ao dobro em caso de reincidência. Qual a forma prevista em lei para obtenção do consentimento da gestante e do representante legal pela equipe de saúde? Bom, se a mulher ela estiver capaz, ela tiver 18 anos, ela mesma vai poder assinar esse termo. Mas também ela pode ser incapaz. Se ela for incapaz, quem vai assinar é seu representante legal. Como eu mencionei ali, no caso da adolescente, por exemplo, ela quer realizar o aborto, os pais concordam, os pais vão assinar esses termos, correto? Agora, se a adolescente quer fazer o aborto e os pais não querem, aí nós temos um conflito, certo? E esse conflito, ele vai precisar ser levado à apreciação do judiciário. Aí o judiciário que vai decidir isso. E o termo que a paciente vai assinar, o representante vai assinar, ele tem uma advertência expressa, né, sobre o crime de falsidade ideológica, ou seja, as informações que vocês estão prestando ali, têm que ser verdadeiras, porque senão você, no caso a paciente ou o representante, vai estar sujeito às penas legais. Nessa fase da assinatura do termo do consentimento, qual é a função do profissional? É a função que eu falei lá no começo, é uma função orientativa, né? Se a paciente ela vai querer seguir com a gravidez, vai ficar com o bebê, que pode acontecer. Se essa gravidez, se é possível, no caso, prosseguir com a gestação, e logo após o nascimento da criança, essa criança ser oferecida para adoção, lembrando que quando a mulher ela prossegue, né, com a gravidez, mas ela quer entregar para adoção, é necessário fazer o procedimento legal na vara da infância, né? E feito esse procedimento, logo após o parto, já vem assistente social, pega essa criança e, enfim, leva para adoção. E também existe a possibilidade, da terceira possibilidade lá, que é para realizar o aborto. E aí depende da fase que você atendeu essa paciente, eu preciso dar prosseguimento, né, para que ela possa, sim, realizar esse aborto. Quais as consequências jurídicas decorrentes da apuração após o abortamento de que a mulher faltou com a verdade? A responsabilidade desse termo é da mulher que assinou esse termo, ou então do seu representante. Essa declaração, a responsabilidade serão dessas pessoas, não serão nem do médico que atendeu e de nenhum profissional da saúde, né? E se for para responder criminalmente, quem vai responder ou vai ser a mulher, né, que prestou essa declaração, ou vai ser esse representante, né? O artigo 124 do Código Penal diz que somente a gestante responderá criminalmente, mas não é somente a gestante. No caso, como expliquei, do representante legal também, que está, no caso, representando a gestante. A boa-fé do médico e dos demais integrantes da equipe de saúde caracteriza o que juridicamente se denomina erro de tipo. No artigo 20 do Código Penal diz: é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Ou seja, é um erro de tipo, né? Porque se a paciente ela declara que houve uma violência, né? Enfim, que ela foi agredida e ela prestou aquela declaração, é só ela que vai responder, né? Que não tem como o profissional saber se é verdade ou não. Mesmo porque, quando a gente discute esse tema,
muitos profissionais, eles questionam, né, que não precisam nem do boletim de ocorrência, não precisa nem da apresentação do boletim de ocorrência, e também não precisa nem de autorização judicial. Alguns profissionais acreditam que, se tivesse essa autorização judicial, haveria uma investigação maior para saber se essa paciente está mentindo ou se está falando a verdade. Mas, no caso, essa não é a função do profissional da saúde, né? Na hipótese de um médico estar sendo processado civil, criminalmente ou eticamente, querendo dizer nesse caso de falsidade aí, né? O médico ele pode apresentar o prontuário em sua defesa, né? No artigo 89 do Código de Ética Médica, ele diz que é vedado ao médico liberar cópia dos prontuários sob sua guarda, salvo quando autorizado por escrito pela paciente, para atender a ordem judicial ou para sua própria defesa. Ou seja, o prontuário ele pode ser utilizado para sua própria defesa, desde que quando o profissional utilize esse prontuário, ele solicite que seja preservado o sigilo. Então, normalmente, quando vai anexar num processo civil, num processo criminal, num processo ético perante o CRM, quando vai se colocar esse prontuário ele é colocado no envelope, né, lacrado, para que as informações elas sejam preservadas. Aqui eu quero deixar um alerta que esse acesso do prontuário, a gente está tratando do aborto, mas não só referente ao aborto, mas quando você, médico, estiver sendo processado civil, criminalmente ou eticamente, não necessariamente só o atendimento que você prestou, você vai ter acesso a esse prontuário. Obviamente que a gente sabe que vocês, como profissionais da saúde, vocês conseguem acessar o sistema e conseguir saber como é que foi o atendimento antes, durante e depois, né? Mas se estiver relacionado ao que você precisa apresentar como defesa, é possível utilizar um prontuário de atendimento antes do seu atendimento. Porque se a paciente está alegando, né, que não houve um bom atendimento, né, que houve uma piora no estado dela, a gente não pode considerar o seu atendimento isolado, porque normalmente o paciente ele vai lá, ele relata, mas às vezes ele não relata tudo, ele não relata que está tomando medicamento contínuo, isso é bem recorrente, faltar algumas informações. Então, quando o profissional ele vai utilizar esse prontuário como meio de defesa, não necessariamente ele vai verificar só o atendimento que ele fez. O correto mesmo é ele verificar o atendimento anterior e o atendimento posterior, porque a gente tem que ver um nexo causal da situação que está sendo discutida. Então, fica uma dica a mais, se você precisar. Eu espero que você não precise utilizar o prontuário como meio de defesa, mas é importante saber que sim, é necessário usar não só o seu prontuário de atendimento, mas o prontuário anterior ou posterior, desde que esteja ao mesmo paciente, ao mesmo fato relacionado. Em quais situações ocorre negligência de atendimento à mulher? Bom, a gente pode considerar que nesse caso do aborto, pode ser considerado uma negligência, é um atendimento que você vai prestar a essa paciente, né? Se recém aconteceu a violência contra a mulher, se foi adotado todas as medidas, se foi feito o devido encaminhamento, se porventura você esteja numa unidade que faça, sim, um aborto, você pode alegar objeção de consciência, mas há necessidade de você relatar isso no prontuário médico, há necessidade de você informar a direção, né? Tem hospitais que é o diretor técnico, tem hospitais que o diretor clínico assume essa função de diretor técnico e clínico, né? É necessário você fazer os devidos encaminhamentos, ou seja, eu não posso te atender, mas eu estou te dando um direcionamento. O que acontece é que muitas mulheres querem fazer, mas como tem aquele prazo da até a 22ª semana, como o processo às vezes se torna um pouco burocrático,
ela acaba fazendo uma antecipação de aborto e a burocracia é ainda maior. Então, para ser considerado negligência, é como eu ressaltei, às vezes você encaminhar a paciente para uma unidade que não faça o aborto. Então, você não vai estar ajudando, no caso, o paciente. Todo hospital deve atender vítimas de violência sexual, mesmo que não tenha maternidade? Bom, gente, não é toda a unidade que ela vai estar capacitada para realizar o aborto, certo? Essa paciente, ela pode ser atendida numa unidade de urgência, emergência, uma cidade super pequena, onde não tem hospital, mas é necessário que esse atendimento ele seja direcionado, né? A lei 12.845 de 2003 diz que é obrigatório todos os estabelecimentos de saúde estarem capacitados e treinados e com seus protocolos afixados disponíveis para acesso aos profissionais e garantir pelo menos as profilaxias. As profilaxias contra ST, não virais, gonorreia, gonídia, dentre outras, né? Então, o básico você vai ter que fazer, o direcionamento você vai ter que fazer, mesmo que seja uma unidade muito pequena. Quem que pode alegar objeção de consciência no caso de aborto legal? Bom, como para realizar um aborto, o único profissional que está habilitado e capacitado é o médico, é só ele que pode alegar objeção de consciência. Por exemplo, um condutor de uma ambulância que precisa deslocar uma paciente, ele não pode alegar objeção de consciência, porque o ato em si de realizar um aborto é só o médico que pode fazer. Então, é só ele que vai poder alegar. O condutor da ambulância não vai poder alegar, o enfermeiro não vai poder alegar, a atendente lá da recepção não vai poder alegar, porque o ato em si, ele só vai poder ser realizado por um médico, né? E como eu já ressaltei e vou falar novamente, o médico sim pode alegar objeção de consciência, desde que essa paciente ela possa ser atendida por outro profissional, no caso de uma urgência, emergência, no caso de um aborto clandestino, que começou, enfim, obviamente fora do hospital e a paciente chegou para ser atendida, não tem como alegar objeção de consciência, porque senão você não vai ser só responsabilizado criminalmente, mas eticamente também. No caso de objeção de consciência, qual a responsabilidade do gestor do hospital? A gente sempre fala, né, da responsabilidade do diretor técnico, do diretor técnico. Bom, se você está num hospital em que esse hospital ele está cadastrado, que ele realiza o aborto, tá? O diretor técnico ele vai ter que direcionar a equipe dele. Eu não posso ter 100 profissionais na minha equipe de atendimento e 99% não faz o aborto alegando objeção de consciência. Então, esse hospital, no caso, ele nem deveria estar cadastrado que faz o aborto. Então, quem precisa fazer esse gerenciamento é o diretor técnico, ou seja, é necessário verificar com os profissionais quem faz, ou quem não faz, ou quem não vai realizar o procedimento por objeção de consciência, e dependendo do caso, dependendo do hospital, é necessário até que se abra concurso público direcionado para médicos que façam esse procedimento. Porque se, no caso dessa objeção de consciência, a unidade não conseguir atender, porque, como o exemplo que eu dei, 99% dos profissionais não realizam, essa responsabilidade ela vai cair diretamente sobre o diretor técnico, porque ele precisa gerir os profissionais que trabalham dentro né, da instituição e quais deles estariam habilitados ou não a dar prosseguimento ao aborto. Quais serão os termos que a gestante terá que preencher?
Os termos, eles constam na portaria que eu já mencionei, tá? É na portaria 2561, de 23 de setembro de 2020. Esses termos, eles constam no final dessa portaria. Eu colei uns modelos aqui para direcionar a explicação aqui para vocês. Bom, um dos termos é o termo de relato circunstanciado. O que é esse termo de relato? É quando a paciente ela chega a ser atendida e ela diz que sofreu um abuso e ela precisa relatar isso. O que vai conter nesse termo? Eu, fulaninha de tal, brasileira, portadora do documento de identidade tal, declaro que no dia tal, né, do ano tal, a hora tal, no endereço tal, ou as proximidades, né, indicar ponto de referência, bairro, cidade, foi vítima de crime de estupro, nas seguintes circunstâncias. E aí ela vai fazer esse relato. Esse relato ela pode fazer perante um profissional médico, perante um médico, um enfermeiro, não necessariamente nessa parte aqui do termo de relato circunstanciado, precisa ser um médico, pode ser alguém que possa fazer essa triagem no hospital, pode ser até atendente lá da frente. Lembrando que ao longo do processo de atendimento dessa paciente, ela, antes, né, de chegar na parte dos termos que ela vai precisar assinar, consentindo pelo aborto, há necessidade dela passar, obviamente, por um obstetra, e ela tem que passar por um psicólogo ou assistente social. Esses profissionais são requisitos para que tenham validade os termos, né, para serem assinados. Aí eu vou prosseguir aqui, ó. Em caso de agressores desconhecidos, porque às vezes a pessoa que cometeu, enfim, é um desconhecido, né? Aí, declaro ainda que foi agredida e violentada sexualmente por homem de aproximadamente, né, tantos anos, raça, cabelos, trajando calça, camisa, camiseta, outras informações, alcoolizado, drogado, condutor do veículo. O crime foi presenciado, se houver testemunha, tem que colocar aqui o nome da testemunha. Em caso de agressores conhecidos, né, porque a maioria das agressões, elas ocorrem até dentro do seio familiar, infelizmente. Aí aqui na declaração consta da seguinte forma: declaro ainda que foi agredida e violentada sexualmente por, tem que constar o nome, né, da pessoa, indicar o grau de parentesco, a idade, o crime foi presenciado se houver testemunha, e aí local e data. Testemunha, profissional de saúde e um profissional da saúde. Aí serão dois profissionais de saúde. Não necessariamente precisa ser dois médicos. Aí depois será feito um parecer técnico, né? Esse parecer técnico, ele só será feito após a paciente passar pelo obstetra, pela assistente, pela psicóloga, lembrando que não necessariamente precisa ser psicóloga, é psicóloga ou assistente, ou é um ou é outro, claro que pode ser os dois, que seria o ideal, né? Aí vai ser o parecer técnico, em face da análise dos resultados dos exames físicos, geral, ginecológico, de ultrassonografia, obstétrica, e demais documentos anexados ao prontuário tal, da paciente tal, portadora do documento tal, manifesta-se pela compatibilidade entre a idade gestacional e a data da violência alegada. Aqui, sim, nesse parecer técnico, precisa de assinatura de um médico. E vai ser o mesmo, provavelmente vai ser o obstetra que fez o atendimento. Aí depois tem o termo de aprovação de procedimento de interrupção da gravidez resultante de estupro. Nessa data, a equipe de saúde multidisciplinar de serviço tal, do hospital tal, avaliou o pedido de interrupção da gestação, fundamentado na declaração apresentada pela paciente, portadora do documento tal, registro no hospitalar tal, com tantas semanas de gestação. Atesta-se que o pedido se encontra em conformidade com o artigo 128, inciso 2 do Código Penal Brasileiro, sem a presença de indicadores de falsa alegação de crime sexual. Portanto,
Aprova-se, de acordo com a conclusão do parecer técnico, a solicitação de interrupção de gestação formulada pela paciente e o representante legal, local e data, responsáveis pela aprovação. Aqui, nesse responsável pela aprovação, vai ser equipe multidisciplinar, vai ser todo mundo que atendeu essa paciente, né? Se, por exemplo, aquele termo lá, aquele termo de relato foi feito pela atendente lá da frente, a atendente lá da frente vai assinar. Depois vai ser assistente, a psicóloga, o obstetra, se não tiver o obstetra, vai ser o médico que fez o atendimento, todo mundo vai assinar esse termo de aprovação, porque essa paciente, ela passou por todos esses profissionais, então todos esses profissionais vão ter que constar no termo. Termo de responsabilidade. Por meio desse instrumento, eu, fulaninha de tal, portador do documento de identidade, número tal, representada, né, que pode ser no caso de ser adolescente, assumo a responsabilidade penal decorrente da prática dos crimes de falsidade ideológica e de aborto, previstos nos artigos 299 e 124 do Código Penal, caso as informações por mim prestadas ao serviço de atendimento às vítimas de violência sexual do hospital não correspondam à legítima expressão de verdade, ou seja, a responsabilidade é total da paciente ou do seu representante legal. A função do médico não é uma função investigativa, em si uma função assistencial. Aí tem um outro termo, né, que é da interrupção de gravidez e resultante de estupro. Por meio desse instrumento, eu, fulaninha de tal, documento de identidade, registro hospitalar, eu, meu representante legal, documento de identidade, declaro estar esclarecida dos procedimentos médicos que serão adotados durante a realização da intervenção, abortamento previsto em lei, bem como os desconfortos e riscos possíveis à saúde, as formas de assistência, acompanhamentos posteriores e profissionais responsáveis. Lembrando, gente, que quem passa por um aborto precisa fazer um acompanhamento psicológico por 6 meses. Continuando aqui. Os riscos podem ser encontrados nos protocolos da Organização Mundial e aqui em todos os protocolos. Como literalmente a portaria consta dessa forma, há necessidade de você, como profissional, explicar os riscos decorrentes, né, da interrupção da gravidez. Declaro que me é garantido o direito ao sigilo das informações prestadas passíveis de compartilhamento em caso de requisição judicial. Ou seja, só por requisição judicial é que será liberado o prontuário, que será liberado todo o material, né, proveniente desse andamento para a realização do aborto. Como eu disse lá, que a função profissional é uma função assistencial e, sobretudo, informativa, como saber quais os hospitais que realizam o aborto legal? Eu procurei, realmente bem difícil, saber quais são os hospitais que realizam, porque às vezes o hospital está cadastrado e depois, no outro mês, ele não está mais cadastrado. Mas esse site aqui, ele é muito confiável, chama mapaabortolegal.org. É um site que ele é atualizado todo mês. Então, os hospitais que estão elencados nesse site, eles realizam sim um aborto. Eu, inclusive, antes de colocar no material, dei uma pesquisada, comecei aqui por Joinville, né, que é a maternidade Darcy Vargas, faz sim o aborto, liguei para verificar, procurei com alguns amigos meus, a procedência dos estados, se realmente faz, então aqui já é um bom direcionamento para você dar, no caso do atendimento a uma paciente. Não necessariamente o local que você vai atender vai realizar, mas você dá o direcionamento para a paciente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse formato, né, de perguntas e respostas. Eu acho que fica interessante explicar dessa maneira. E, caso vocês tenham mais alguma dúvida referente ao aborto, eu fico à disposição. É um tema muito delicado de ser tratado, né? E que por mais que o profissional ele opte, né, por uma questão ética, religiosa,
a não realizar o aborto, mas que o papel assistencial de médico você possa fazer devidamente para que não haja implicações, né, nem jurídicas, principalmente relacionadas ao conselho, em que não foi dado uma direção para essa paciente. Tá bom? Um abraço e até mais.